Hello guys, it's Jun again. Olá pessoal, aqui é o professor Jun novamente, trazendo mais um vídeo para ajudar vocês a compreender o funcionamento da língua inglesa. E hoje eu trago essa estrutura aqui, ó. O equivalente em português seria o verbo haver, tá? Então, o verbo haver, o verbo existir. É muito comum no português nós usarmos tem para se referir a tem uma pessoa no banheiro, tem dois carros lá na frente. Porém, na língua inglesa você vai ter que usar essa estrutura aí, ó. Essa daqui no presente, né, singular e plural. Essa daqui no passado, quando você quer dizer havia ou existia, ou até mesmo tinha, né? Porque no português a gente usa tinha uma pessoa lá na frente, só que no inglês você vai ter que usar essa estrutura que a gente vai ver agora. E no futuro, quando você quer falar haverá ou vai haver, você vai usar essa estrutura aqui, ó. Essas duas, tá? Então a gente vai ver agora na prática como que você aplica cada uma dessas estruturas, tá? Então fica aqui comigo e se esse vídeo te ajudar a compreender o funcionamento da língua inglesa, não esquece de deixar o seu like ali e se inscrever no canal se você não for inscrito. Então vamos lá para a prática, porque não tem nada melhor do que prática para a gente entender como funciona a língua inglesa, ok? Então vamos lá. A primeira que nós temos aqui é o there is. Então, there is na afirmativa, que é o a. Lembrando, pessoal, que às vezes no português você vai falar tem um livro sobre a mesa. Não tem problema nenhum, ok? Porém, vamos tentar usar a para saber que não é o have, e sim o there is que a gente tem que usar aqui, né? Então, há um livro sobre a mesa. There is a book on the table. There is a book on the table. Estou falando de um livro só, por isso que é there is. Então, há um livro sobre a mesa. A negativa. Não há um banco perto daqui. There isn't a bank near here. There isn't a bank near here. Então, não há um banco perto daqui. Então, there isn't quer dizer não há. Né? Você pode usar na forma abreviada ou separado, como está aqui em cima. Para perguntar, você só tem que trazer o be para frente, que nesse caso aqui seria o is, né? A conjugação dele é o is. Então, há um problema? Is there a problem? Is there a problem? Então, há um problema? Outra pergunta, ó. Há leite na geladeira? Is there any milk in the fridge? Is there any milk in the fridge? Lembrando que a gente traz o is para frente na pergunta. Quando a gente quer falar coisas que dá para contar, que é mais de uma, né? A gente vai usar o there are, ok? Então, na afirmativa, ó, há dois cachorros no parque. Lembrando que às vezes você vai dizer tem dois cachorros no parque. Mas em inglês você tem que usar o there are, não pode usar o have, ok? Há dois cachorros no parque. There are two dogs in the park. There are two dogs in the park. Há dois cachorros no parque. There are na negativa, ó, não há muitos alunos na sala. Então, estamos falando de vários alunos. Então, é there are, ó, não há muitos alunos na sala. There are not many students in the class. There are not many students in the class. Eu esqueci de marcar o not aqui de vermelho. Tá? E aqui eu esqueci de colocar ele também. Pergunta com are there, ó, alguma pergunta? Are there any questions? Are there any questions? Então, are there para pergunta, você traz o are para frente. Na afirmativa, há várias lojas nesta rua. Há várias lojas, então ó, várias, é mais de uma. Por isso que eu uso there are. There are several shops on this street. There are several shops on this street. Há várias lojas nesta rua. Para perguntar, ó, há cadeiras suficientes para todos? Are there enough chairs for everyone? Are there enough chairs for everyone? Há cadeira suficiente para todos. Lembrando que às vezes em português você vai falar tem cadeira suficiente para todos, mas em inglês tem que ser esse are there.
o there was aqui na afirmativa, ó, no passado, né? Houve uma festa ontem à noite. É afirmativa, né? Houve uma festa ontem à noite. There was a party last night. There was a party last night. Então, houve uma festa ontem à noite. Usa o there was, porque estamos falando de uma festa, né? A negativa, ó, não houve eletricidade ontem. There wasn't any electricity yesterday. There wasn't any electricity yesterday. Então, não houve eletricidade ontem. Vocês podem usar wasn't ou was not. Pergunta, havia um erro no relatório? Was there a mistake in the report? Was there a mistake in the report? Havia um erro no relatório? Havia um barulho estranho lá fora? É afirmativa, né? Havia um barulho estranho lá fora. There was a strange noise outside. There was a strange noise outside. Então, havia um barulho estranho lá fora. There was. Para perguntar, ó, havia tempo suficiente para terminar? Was there enough time to finish? Was there enough time to finish? Havia tempo suficiente para terminar? E quando eu quero falar havia no plural, quando eu falo mais de uma coisa, no inglês tem plural, né? Em português a gente fala havia, né? Tanto no singular como no plural, mas no inglês você tem que usar o there were, tá? Você vai usar o there was para coisa no singular e there were para coisa no plural. Então, havia muitas pessoas no show. There were many people at the concert. There were many people at the concert. Então, havia muitas pessoas no show. Não havia biscoitos sobrando. There weren't any cookies left. There weren't any cookies left. Então, não havia biscoitos sobrando. Então, there were not ou there weren't, né? Pergunta: houve problemas durante a viagem? Were there any problems during the trip? Were there any problems during the trip? Houve problemas durante a viagem? Lembrando que em português a gente vai falar às vezes teve algum problema durante a viagem, mas esse teve tem que ser were there, tá? Porque é do verbo haver, do verbo existir. Houve 3 acidentes na rodovia? Afirmativa. There were 3 accidents on the highway. There were 3 accidents on the highway. Então, houve 3 acidentes na rodovia. Ou, teve 3 acidentes na rodovia. A pergunta, havia alguma mensagem para mim? Were there any messages for me? Were there any message for me? Então, ó, were there. Estão falando messages, quer dizer mensagem, né? Então, a gente usa o were there. E quando você quer falar do futuro, você vai usar there will be. Então, there will be vai ser traduzido como haverá. Em português a gente vai dizer terá uma reunião amanhã. Às vezes a gente não fala haverá uma reunião, você terá uma reunião amanhã, mas é a mesma estrutura que vocês vão usar. There will be a meeting tomorrow. There will be a meeting tomorrow. Haverá uma reunião amanhã. Haverá muitas mudanças no próximo ano. There will be many changes next year. There will be many changes next year. Então, haverá muitas mudanças no próximo ano. Então, lembrando aqui, ó, que tanto para singular como para plural no futuro, usando o will, não vai modificar, tá? O be sempre vai ser a forma original dele, né? Então, tanto para o plural como no singular, no futuro. Usando o will, né? There will not be, ou seja, não haverá aula na sexta-feira. There won't be class on Friday. There won't be class on Friday.
Então não haverá aula na sexta-feira. Então eu abreviei aqui, ó. Will not pode ser usado won't, tá? Então there won't be, there will not be é a mesma coisa. Para perguntar, vocês vão ter que trazer o will para frente. Faltou um L aqui, né? Will there be? Haverá comida suficiente para todos? Will there be enough food for everyone? Will there be enough food for everyone? Então, haverá comida suficiente para todos? Faltou ela novamente aqui. Então, ó, haverá uma prova na próxima semana? Ou terá uma prova na próxima semana? Will there be a test next week? Will there be a test next week? Lembrando que o will vem sempre na frente na pergunta no futuro, né? Aqui, ó, é um outro futuro, tá? Quando a gente fala de um futuro mais certo, que é mais provável que aconteça, tá? Então vocês vão usar isso aqui, ó. There is going to be. There is going to be. Vai haver. Então, there is going to be. Aqui vai ter o singular, que a gente vai ver agora, ó. Vai haver uma reunião amanhã. There is going to be a meeting tomorrow. There is going to be a meeting tomorrow. Vai haver uma reunião amanhã. A negativa, não vai haver aula. Então, there isn't going to be any class today. There isn't going to be any class today. Então, vocês podem abreviar aqui também, né? O isn't, o is not fica isn't. Não haverá aula amanhã. Pergunta, is there going to be? Então, vai haver uma prova na próxima semana. Is there going to be a test next week? Is there going to be a test next week? Vai haver uma prova na próxima semana? Vai haver uma tempestade hoje à noite? There is going to be a storm tonight. É afirmativa, né? There is going to be a storm tonight. Então, vai haver uma tempestade hoje à noite. Vai ter um novo restaurante aqui. There is going to be a new restaurant here. There is going to be a new restaurant here. Então, there is going to be, vai ter, né? Vai ter um novo restaurante aqui. Agora, quando eu quero falar que vai haver mais de uma coisa, né? Por exemplo, mudanças, mais de uma. Então, eu vou usar o there are going to be. Então, vai haver. Em português fica a mesma coisa. Ó. Vai haver muitas mudanças em breve. There are going to be many changes soon. There are going to be many changes soon. Então, vai haver muitas mudanças em breve. Não vai haver problemas. Negativa. There aren't going to be any problems. There aren't going to be any problems. Não vai haver problemas. Vai haver muitas pessoas na festa? Are there going to be many people at the party? Are there going to be many people at the party? Vai haver muitas pessoas na festa? Então, o are vem na frente, né? Quando a pergunta no futuro. Quando a gente acredita que vai acontecer, né? Vai haver 2 provas este mês. There are going to be 2 exams this month. There are going to be 2 exams this month. Então, vai haver 2 provas este mês. Pergunta, ó. Vai haver algum desconto amanhã? Are there going to be any discounts tomorrow? Are there going to be any discounts tomorrow? Ok, pessoal, então eu espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês a compreender o verbo haver na língua inglesa. Tá? E se você gostou desse vídeo, te ajudou a compreender um pouquinho melhor a língua inglesa, deixe o seu like se você já é inscrito ou se não, subscribe to our channel. Alright?